Estamos celebrando hoje a memória facultativa de um grande santo, doutor da Igreja, São Roberto Bellarmino, que viveu na época pós-concílio tridentino, um tempo de muitas dificuldades na Igreja, e São Roberto Bellarmino se dedicou muito à catequese. Ele chegou a elaborar um catecismo e durante muito tempo a Igreja usou. Então ele é um doutor da Igreja, recebeu esse título, Papa Pio XI o deu, para que ele pudesse ser lembrado por nós como um grande evangelizador. Eu começo falando do Santo Bellarmino, para que a gente possa agora olhar para a primeira leitura da carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde vemos São Paulo falando que a Igreja, Cristo, é um corpo formado por muitos membros. Cada um de nós somos um braço, um dedo, uma perna, um membro, um pequeno membro do grande corpo que é a Igreja, que é Cristo. E ele vai dizer aqui que existe uma hierarquia na Igreja, no corpo que é a Igreja. Então São Paulo vai dizer que em primeiro lugar estão os apóstolos, depois estão os profetas, depois vem os catequistas, aqueles que ensinam. Lembramos agora do São Roberto Bellarmino. Depois vai seguir outros dons, pessoas que têm outros dons, milagres, curas, obras de misericórdia, os que governam, os que exercem direção, dom de línguas e assim por diante. E São Paulo vai concluir a leitura dizendo que devemos aspirar os dons mais altos. E eu queria voltar ao São Bellarmino e nós pensarmos no dom ou no ministério do catequista, aquele que ensina. Nós temos a missão de ensinar, o padre tem essa missão, mas todo batizado tem a missão de fazer um novo cristão. E a missão da catequese, o sentido da catequese, é nós anunciarmos, primeiro vivermos, mas anunciarmos de que a vida que recebemos de Deus, um dia nos será cobrada. Nós recebemos de Deus um corpo e uma alma, e a nossa alma precisa ser salva. A nossa alma, ela não vai morrer nunca. Depois da nossa morte terrena, a gente vai ser julgado e Deus quer nos dar um prêmio, mas podemos também receber o castigo se não cuidarmos da nossa vida. Então agora olhamos para o Evangelho, que nós temos essa cena de Jesus que ressuscita o filho da viúva de Naim. Jesus entrando nessa cidade com uma grande procissão, com os apóstolos, com a multidão, e saindo pela mesma porta da cidade, a procissão fúnebre, trazendo aquele esquife, aquele jovem e aquela viúva no seu desespero de mãe perdendo seu filho, lembrando que aquela viúva no tempo de Jesus não tem previdência social, não tem ninguém que o defenda. Ela está destinada a mendigar agora para sobreviver. Jesus se compadece dessa mulher e ressuscita aquele jovem. Quando lemos a Bíblia, meus irmãos, primeiro devemos olhar o sentido literal, aquilo que o texto está dizendo. E até aqui falamos o literal. Jesus ressuscitou um jovem vendo o sofrimento daquela mãe, a aflição daquela mãe. Agora eu queria convidar você a olhar o sentido espiritual dessa passagem. Temos que sair um pouco da letra e ver o que realmente Jesus quer nos dizer. Então, olhando para essa passagem, mais duas, 3 foram as ressurreições em que Jesus realizou. A primeira delas foi quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, uma criança. A segunda é essa que nós ouvimos, a ressurreição do jovem, não mais criança, mas o jovem, o filho da viúva de Naim. E a terceira, mais conhecida, mais famosa, a ressurreição do adulto Lázaro. Então, queria que entendêssemos agora espiritualmente essas 3 ressurreições em que estão relatadas nos Evangelhos,
elas têm a ver com os tipos de mortes espirituais que nós podemos passar em nossa vida. Os Santos Padres nos ensinam que a morte da criança, filha de Jairo, ela tem a ver com a nossa alma quando nós nos desviamos de Deus. Quando, por meio das fraquezas ou das inconstâncias de nossa vida, nós caímos em falta grave, pecamos mortalmente, mas buscamos a confissão e voltamos. Somos como uma criança, a alma nossa como uma criança que peca, mas que volta a Deus. Olhando para a terceira ressurreição de Lázaro, que é a do adulto, os que fazem do pecado um estilo de vida, enfaixado em vícios, como Lázaro foi enfaixado, e comidos pelos vermes de suas consciências. Vejam, a ressurreição daquela criança tem a ver com o mínimo pecado mortal arrependido e que a pessoa se confessa. Agora aqui na de Lázaro nós temos um estágio avançadíssimo do pecado. A pessoa ela está tão acostumada com o pecado que ela faz do pecado o seu projeto de vida. E o destino dela é a perdição total. Mas vejam, até mesmo a pessoa que pecou assim, que se desviou totalmente de Deus, Deus é capaz de ressuscitar. Assim Ele fez com Lázaro. Assim Ele pode fazer também com a nossa alma. Aquelas almas que estão totalmente dominadas pelo pecado e já não vê mais saída e se acostumam com aquilo. É o adulto que Jesus ressuscita. E agora sim olhamos para uma via intermediária. A passagem do Evangelho que nós ouvimos, do filho da viúva, do jovem, não a criança nem o adulto, mas o jovem. O que espiritualmente isso quer nos dizer? Aqueles que são levados pela procissão do mundo, eles querem ser cristãos, mas não querem largar os costumes e os modos de ser da vida passada, marcada pelo pecado. São apegados a certos prazeres, presos às más amizades, acostumados a maus hábitos. Eles creem serem cristãos, mas não se dão conta que o mundo está levando eles para a sepultura. Jesus também é capaz de ressuscitar quem vive assim. Seja no início da nossa vida espiritual, quando cometemos um primeiro pecado, como a criança, seja depois da gente ter feito do pecado o projeto de vida, como adulto, mas seja também quando a gente, pela mentalidade do mundo, está vivendo o pecado, não ainda atolado, mas já bastante submergido, influenciado pelo mundo pagão, a gente vai levando a nossa vida. Eu sou cristão, mas eu vou levando a minha vida espiritual. Jesus também é capaz de ressuscitar quem está nessa situação. Então, esses três tipos de mortes, espiritualmente falando, estão ligados às três ressurreições que Jesus pode operar em nós. Ele quer nos dar vida nova, seja quando cometemos o mínimo pecado, ou quando pecamos uma vida inteira, ou quando vamos pecando, às vezes nem tão grave assim, mas no dia a dia, e vamos relativizando a nossa fé e os valores do Evangelho. Jesus é capaz de nos perdoar. Peçamos então a intercessão de São Roberto Bellarmino, um grande catequista, que possamos compreender a fé, vivê-la e também ensinar aqueles que não a conhecem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.